Bem-vinda, Duda. Oi, gente, bom dia. Obrigada. Problemas técnicos, a gente sabe bem. Estou muito, muito, muito feliz de poder estar aqui, né? Participei da AfraPython anteriormente como participante mesmo, né? Na AfraPython que teve em Recife, bem antes de toda essa pandemia e tudo mais. Mas deixa eu me descrever, né? Para que todo mundo possa me entender. Meu nome é Duda Oliveira, na verdade é Maria Eduarda Oliveira, mas eu acho que me chamem de Duda. Eu sou uma mulher preta, de cabelo cacheado, que tá meio de lado, só para um lado hoje. É, Também tô usando um colar e uma argolinha no nariz. E meu fundo tá desfocado. Acho que é isso. Então, gente, a conversa de hoje vai ser sobre como impulsionar, né, o ensino-aprendizagem através da tecnologia, certo? Então, né, por que eu vou falar sobre o ensino-aprendizagem através da tecnologia? Eu atuo, né, através de. Eu estou na tecnologia há muito tempo, eu acho que falaram um pouco antes de eu entrar, quando eu caí, mas eu estou na área de tecnologia desde meus 13 anos, através da robótica, e desde então eu tenho entendido e participado, né, de como a tecnologia ela atua diretamente na educação. Depois disso, também dei continuidade à minha formação com técnico em desenvolvimento de sistemas, e hoje eu faço licenciatura da computação. Até pouco tempo atrás eu também estava numa pesquisa relacionada a, é, ao ensino de matemática através de jogos digitais, né? E por isso esse tema tem sido tão pertinente na minha vida recentemente. Vamos lá para os slides. A primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente fala sobre o uso da tecnologia para o ensino e aprendizagem é a seguinte: qual problema queremos resolver e por que usar a tecnologia? Mesmo sendo uma pessoa da área de tecnologia, eu entendo que nem tudo pode ser resolvido através de um app, de um site, e a gente precisa entender isso, porque às vezes na urgência de querer inovar, de querer trazer algo novo e colocar a tecnologia em tudo isso, a gente acaba trazendo soluções que não necessariamente precisavam ser envolvidas na tecnologia. E às vezes, na verdade, a gente tenta resolver problemas que não são um problema através da tecnologia, justamente por essa urgência de inovar, e acaba maquiando os problemas que já existem na nossa sociedade hoje. E por que não resolver esses problemas, ao invés de criar novos para poder tentar resolver, entende? E a educação, ela é muito importante nesse processo, e principalmente quando a gente pensa em integrar qualquer coisa relacionada à tecnologia nela. Não basta a gente simplesmente fazer uma solução e simplesmente colocar nas escolas, né? A gente tem que entender as necessidades e realmente a importância da aprendizagem de todo esse processo. Bem, aqui nessa palestra a gente vai falar muito mais de forma geral sobre a educação e a tecnologia, não diretamente relacionada a Python, só para deixar avisado para vocês. E aí, qual o cenário que a gente tem da tecnologia e educação hoje? Muitas soluções criadas simplesmente por querer dizer a minha escola tem tecnologia e está integrado nisso, e soluções que não foram pensadas para as necessidades e realidade escolar que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente vê essas soluções, muitas vezes não são utilizadas. A gente também pode observar que essas soluções normalmente não incluem a visão dos professores e estudantes. Mas a gente entende que quando a gente vai criar uma solução, é preciso entender, né, que a visão do professor e do estudante nessa questão, né, visando é, esse foco específico dentro da área de educação, a gente precisa entender que essas são as visões mais importantes de estarem incluídas dentro do projeto, né? A gente fala sobre a diversidade dentro das equipes na área de tecnologia, e essa diversidade também vem de pessoas que não são da área de tecnologia, porque elas estão inclusas nesse problema e entendendo a dor, né? Que é como a gente fala, de a pessoa estar imersa, né, dentro desse problema. Então, é importante a gente entender que essa visão é a mais importante dos estudantes e professores. Como que a gente pode criar uma solução tecnológica, né? Nós, como criadores de soluções, como é que a gente pode criar uma solução tecnológica sem envolver essas pessoas, né, dentro desse processo, principalmente porque eles entendem como isso de fato pode ajudar, como isso de fato pode desenvolver melhor o ensino e a aprendizagem utilizando essas ferramentas. Mas se a gente não passa por esse processo de idealizar,
né, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, sobre design thinking. Se a gente não passa por esse processo de entender o problema de fato como ele é e não criar um problema novo para que ele possa ser resolvido, então essas soluções dificilmente serão utilizadas em sala de aula. Se a gente não entende a realidade da escola, a realidade da onde a gente quer aplicar essas soluções, elas não vão ser utilizadas, vão ser soluções criadas só por criar, só por inovar, só por dizer que isso aqui foi criado para resolver tal problema e no final não vai ser utilizado, entende? E aí, como eu tinha falado, né, da participação nessa tomada de decisões dos professores e estudantes, essa diversidade de olhares para o desenvolvimento. Veja, se você está criando uma solução para uma pessoa que sofre por algum problema específico, né? Se você não traz o olhar dessa pessoa, como você vai saber como resolver isso? Não existe essa possibilidade de você simplesmente, eu vou pensar isso aqui. Talvez você consiga, sim, abordar o problema que essa pessoa tem e conseguir resolver. Porém, às vezes a pessoa ela tem um olhar diferente, ela percebeu situações que você não percebeu. Eu vou usar um exemplo da escola, né, que eu estudei. Na escola que eu estudei, que a escola era toda de escada. Toda, 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 toda. Para você chegar em qualquer lugar na escola, você passava por escadas. Sendo que, no lugar mais alto da escola, a gente tinha uma rampa de acessibilidade. Mas como que tem uma rampa de acessibilidade no local mais alto da escola se para chegar lá eu tenho que ir de escada? Então a acessibilidade ela ficou onde nisso? Será que isso foi pensado, né, por pessoas que de fato estavam entendendo a dinâmica de acessibilidade da escola ou ela só foi criada por criar? Para dizer que tinha ali, sabe? Existem essas duas opções. Na escola que eu estudei, nesse caso, tinha anteriormente um elevador, então a pessoa conseguia chegar até essa rampa, mas depois de um tempo essa rampa só existiu e o elevador não estava mais funcionando. Então, assim, se uma pessoa tivesse inclusa nesse processo, se uma pessoa que tem essas necessidades estivesse nesse processo, muito provavelmente existe a solução para isso, né? Precisaria existir e, para além disso, ela seria muito mais efetiva, né? E aí que a gente fala do design thinking. O design thinking, ele é uma ferramenta de extrema importância, de extrema necessidade quando a gente fala sobre a criação de soluções, né, tecnológicas. Porque a gente precisa passar por cada um desses processos para poder entender como que essas soluções que a gente cria poderá ser, né, a Perdão, me perdi um pouquinho aqui. Como essas soluções que a gente cria vão poder ser de fato implementadas e de fato utilizadas, né? Então, os processos que a gente passa no design thinking são os seguintes: o de empatia. O primeiro de empatia é você entender a dor do outro, né? A gente fala muito de empatia e às vezes a gente não pratica, mas nesse caso aqui a gente tem que praticar de toda forma, porque a gente precisa entender por completo a dor do outro. A gente precisa calar, ouvir, entender essas necessidades, entender como que essa tecnologia pode atuar e, às vezes, de fato, entender se a tecnologia está envolvida nisso. Né? Às vezes é uma coisa que não precisa ser resolvida com o app, com o site, com o sistema. Então, assim, entender o problema de fato faz com que a gente consiga cortar tantos passos de ver como que a gente pode atuar nisso, como com a pessoa que trabalha diretamente com isso, que sente de fato essa dor, pode estar dentro desse projeto. E aí, depois da empatia, a gente precisa definir o que é que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, né? E para onde a gente quer ir, qual o propósito que a gente quer chegar com tudo isso, qual o problema a gente quer resolver. Então a gente define esse problema para depois começar o desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele não é diretamente a criação de uma solução tecnológica. A gente passa pelo processo de ideação, de entender como que nós, né, da área de tecnologia, nós criadores dessas soluções, podemos ir, né, atuar dentro desse problema, poder resolver esse problema. Como que isso seria possível? Depois disso, a gente cria o protótipo para ver, não dá para você criar uma solução inteira e depois disso tudo, você começar a pensar, eita, será que dá certo? Será que é assim mesmo? Então, a gente cria protótipos, né, que são partes reduzidas dessas soluções, para depois a gente implementar e trazer o teste, né? E é muito importante esse teste, porque a gente vai trazer essas pessoas que estão sofrendo, né, vivendo com essa dor, com essa problemática, para que elas possam testar e entender. Aquilo de fato está resolvendo meu problema?
Ou só estou maquiando de novo o mesmo problema? Será que isso aqui vai funcionar? Será que existe uma forma melhor de funcionar? Então, a gente vai trazer essas pessoas para elas nos dizerem isso. Porque nós, como desenvolvedores, muitas vezes a gente faz o fluxo feliz, né? O tão famoso fluxo feliz. A gente vai lá, faz da forma certinha que a gente acha que o usuário vai fazer. E, às vezes, essa usabilidade, né? Esse design dessa usabilidade não tá tão simples assim. E a gente precisa pensar no usuário. No final das contas, o que a gente precisa ver é que toda essa ferramenta ela precisa ter sido pensada para o usuário para que ele consiga usar com facilidade. E se ele teve problemas nessa usabilidade, então significa que a gente tem algumas coisas para mudar aí, certo? E depois disso, caso tenha dado tudo certo, o design thinking ele não é uma escada que só sobe. Ele é uma coisa, digamos que reta. Você pode ir, voltar e pular e voltar e vai para outro, porque a gente não pode simplesmente só ter urgência de implementar. A gente tem que passar por todos os processos, às vezes a gente vai precisar voltar. A gente fez o processo de empatia, definiu o problema e às vezes não é bem isso. Depois a gente viu que isso aqui não está funcionando bem. Talvez esse não seja o problema, talvez seja outro. Então vamos voltar para a empatia de novo, entender qual é o problema novamente e como que a gente pode definir e atuar nisso, né? Depois do teste, se deu errado, volta para o protótipo. Às vezes o protótipo inteiro deu errado, volta para a ideia. A gente pensa de novo, a gente faz de novo. É esse processo, é esse momento que a gente tem de errar, né? A gente fala muito da área de tecnologia sobre errar com rapidez, para que a gente possa acertar com rapidez novamente. Então, se a gente vai e volta, não tem problema errar, né? Eu li uma frase essa semana que a gente não tem que ter medo de ser ruim nisso ou errar em algo que a gente está aprendendo, que a gente está desenvolvendo, porque senão a gente vai viver constantemente com esse medo de errar e frustrado, sem conseguir desenvolver melhor. Então, o processo de design thinking, ele é isso, é você desapegar da frustração, de que às vezes vai dar errado, sim, você vai voltar e tudo bem, vamos lá, tenta de novo, puxa de novo, e vamos até a gente chegar no processo de implementação. E às vezes esse processo de implementação você tem que voltar de novo para o protótipo e ver o que é que tem para mudar, porque na prática, na teoria a prática é outra, né? E às vezes quando a gente implementa numa escola, por exemplo, isso é visto de forma diferente ou tem uma necessidade diferente. E aí a gente começa a pensar como a partir da criação dessas soluções, né, pensadas através desse formato, né, desse formato mais assertivo, de entender de fato a realidade, as necessidades, a problemática, ao invés de só criar na urgência de inovar, essa utilização será facilitada em sala de aula. Quando a gente inclui, né, o professor, que é um personagem muito importante dentro desse processo de pensamento dessas soluções, a gente consegue compreender se pode ser sim utilizado, se não, se isso faz sentido ou não. Não adianta a gente criar essa solução e ela não ser utilizada, né? E aí o que acontece? Uma outra visão, né, de tudo isso é a da gamificação, uma forma de impulsionar e trazer para perto esses estudantes que a gente tem, porque a gente sabe que hoje em dia, né, crianças, adolescentes e os estudantes de forma geral, eles estão muito engajados, né, com o digital. E trazer isso para a sala de aula tem feito com que eles tenham muito mais, digamos que engajamento mesmo nesse processo de aprendizagem. E essas ferramentas estão aí justamente para nos ajudar, né? Eu atuei em sala de aula anteriormente e agora também, de forma mais de auxiliar mesmo. Mas sempre que foi trazido esse formato de trazer a tecnologia não só como uma distração ou como algo assim do tipo de tirar a atenção dos estudantes, mas como acoplado, né, à educação, isso teve muito sucesso e assim vem acontecendo e as escolas têm tentado implementar isso, o que é muito bom. A tecnologia ela está de fato para estar aliada, né, à educação, mas é preciso ser pensada antes de só fazer por fazer, né? Aqui eu trouxe a imagem do Kahoot, né, que nem tá com nome, perdão, mas o Kahoot, que é um jogo que eu utilizei muito no meu ensino médio, os professores usavam muito, era muito massa aquele negócio, e principalmente nesse remoto, né, que a gente teve da pandemia, os professores usavam e a gente ia lá e jogava, e aquele negócio engajava todo mundo. Não poderia deixar de trazer também sobre a robótica, porque eu tenho história, né, com ela, de muito carinho, e a robótica foi muito importante em alguns processos de aprendizagem. Eu costumo dizer que
Só soube física na época que eu estava na robótica. Depois disso, foi só ladeira abaixo, minha gente. Então, assim, de fato, a robótica ajuda, né? E principalmente se ela é pensada e aplicada, né, da forma correta, acoplada à educação, pensando não só na tecnologia, mas sim em como isso pode estar atrelado ao ensino, né? E aí, como eu estava dizendo anteriormente, a tecnologia ela pode impulsionar a educação, ela impulsiona, mas deve ser criada corretamente e pensada para atingir um propósito desejado, né? Como eu sempre estive dizendo do começo até o fim dessa palestra, né? Se a gente faz só por fazer, se cria só por criar, se tem essa urgência de inovar, né, a gente acaba criando soluções que não serão utilizadas. E aí, tanto do viés como criadores dessas soluções, mas também no viés de pessoas que podem atuar dentro de sala de aula como, né, profissionais do ensino da tecnologia, e também para os que estiverem aqui assistindo que também não forem da área de tecnologia, mas que têm essa curiosidade, e talvez possam utilizar esses processos tecnológicos dentro da sala de aula, é interessante pensar tudo isso, né? Deixa eu ver aqui. Então é isso, gente. A tecnologia, ela pode trazer incríveis resultados, né? Mas a gente precisa pensar não só no viés tecnológico, mas também no viés educacional. Agora a gente tem um momentinho para dúvidas. Não sei se estou dentro do meu tempo ainda. Perdão se eu tiver passado. A gente tem um tempinho para dúvidas, né? Mas desde já agradeço demais a todo mundo que estava aqui me ouvindo. E tô disponível aí para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas. Eu sei que aqui às vezes não dá para conversar tanto, mas já deixei aqui em todos os slides o meu Instagram, tô sempre lá. E se quiserem conversar comigo é só falar, que eu com certeza respondo. Como eu estava assistindo outra palestrante também, ela falou: olha, talvez eu demore, mas eu respondo. E é verdade. Mas é isso, obrigada a todo mundo que estava aqui. Alguém tem alguma dúvida? Como fazer os alunos que nunca tiveram contato com a tecnologia engajar com ela em sala de aula? Bem, atualmente é muito difícil você encontrar estudantes que não tiveram acesso com a tecnologia, né? Porque hoje está todo mundo muito conectado. Mas para esses estudantes que não tiveram ainda acesso à tecnologia para poder utilizar em sala de aula, como que a gente faz? Normalmente a gente traz de forma fragmentada. Não necessariamente a gente vai trazer diretamente uma coisa tecnológica e tal. Às vezes, umas atividades que relacionam ao uso da tecnologia, que pode ser pensado dessa forma e que depois pode evoluir para um aplicativo, alguma coisa que você vai usar em sala de aula. Então, você vai ali, aos poucos, né, introduzindo isso. Então, eu acho que é assim. E às vezes, assim, de tanto a gente estar conectado, só de trazer algo relacionado à tecnologia, um computador, um celular, as crianças já engajam totalmente, sabe? Sai do que eles já têm em sala de aula, que é sempre professor, aula, sabe? Espero ter respondido sua pergunta. Wagner, como tem sido a sua experiência com a licenciatura em computação? Tenho pensado em fazer. Então, dentro da licenciatura em computação, normalmente as pessoas pensam, olha, só vê quando tá lá colocando no Enem. E, né, eu vou ser sincero com vocês, eu não lembrava, nem pensava sobre licenciatura em computação, até eu ver lá no Enem que existia essa possibilidade. Eu coloquei, eu pensava em bacharelado de sistema da informação, porque muitas pessoas que eu conhecia eram da área, mas quando eu olhei a grade curricular, eu me apaixonei. Querendo ou não, eu tento correr, eu tento fugir, mas a área da educação é um negócio que me enche os olhos de uma forma que é muito incrível, sabe? E aí eu fui ver assim e tenho vivenciado, tem sido muito gostoso, tem sido uma delícia vivenciar a licenciatura em computação, né, estudando tudo isso e vendo como eu de fato posso, né, transformar pessoas e essas pessoas podem transformar o mundo, a ideia de que através do que eu posso fazer, tanto em sala de aula, mas não necessariamente só em sala de aula, porque a licenciatura não é sobre isso. Você pode também estar em sala de aula, você pode estar fora, a área de tecnologia é muito diversa relacionada a isso. Então, assim, tem sido incrível. Mas para mim, o olhar principal é de que, meu Deus, eu estou, né, e posso atuar diretamente com pessoas e trazer, sabe,
uma aprendizagem diferenciada para eles, eu posso transformar a vida dessas pessoas, e essas pessoas podem transformar o mundo através do que eu ensinei. Acho que todo professor meio que pensa assim, sabe? E aí, Demis falou aqui: Duda, você sente que há uma resistência dos alunos ao falar do design thinking porque eles focam muito em implementar a solução? Então, tem uma resistência. Eu, enquanto estudante, que também passei pelo processo de design thinking, às vezes você pensa, mas por quê? Qual a necessidade de tudo isso? E por que passar por todo esse processo ao invés de, tipo, vi um problema, tenho uma solução, quero colocar a tecnologia nisso, sabe? Vou criar um app. Às vezes não compreendem de que nem sempre você vai usar um site, você vai usar um aplicativo para resolver problemas da sociedade. Né? As pessoas falam muito sobre a tecnologia está em tudo, a tecnologia, né, vai mudar o mundo e através de tudo que vai ser resolvido as coisas da tecnologia. Só que aí, eis a questão, de tantas pessoas falarem isso, as pessoas, os, né, estudantes e as pessoas que estão aprendendo a desenvolver pensam que realmente é isso. E às vezes não é, às vezes você está criando um problema para criar uma solução para ele. Entende? Então, design thinking de trazer essa visão de que você precisa entender que existe de fato um problema para poder atuar é muito mais legal, né? Ainda tenho tempo, gente, para responder? Ah, tá. Para a Duda, qual o maior desafio na educação hoje? Então, o maior desafio são as diversas realidades de escolas, né? Temos escolas que têm todo o aparato tecnológico possível e temos escolas onde a gente não tem nenhum aparato para isso, né? E claro que a educação não só se faz através da tecnologia, mas que é uma facilitadora, querendo ou não, a tecnologia é uma facilitadora e trazer esse formato diferenciado de aprendizagem e engajar os estudantes é bem massa, mas é bem difícil, é bem difícil. Às vezes também tem uma resistência, né, sobre isso. Vai dependendo de como é a situação e a necessidade de cada escola. Ainda tenho tempo, gente? Será? Deixa eu ver aqui. Acho que tem, né? Glaucio falou aqui, tenho usado a tecnologia analógica com meus aprendizes. Primeiro a prática sinestésica e depois desafio para digitar. É muito importante. Às vezes a gente acha que para trazer esse, sabe, às vezes pensamento computacional. Uma das minhas matérias é pensamento computacional, né? E aí a minha professora, ela trouxe uma coisa assim, um vídeo, que eu acho que algumas pessoas já viram, de um pai ensinando a dois filhos como é o pensamento computacional. E aí ele pede para que eles descrevam como ele tem que fazer um pão com geleia e pasta de amendoim. Só que você não pensa que como o pensamento computacional funciona, né? E às vezes o pensamento computacional não é só. Obrigada, Tatiana. Não é só sobre desenvolver com código. Né? Às vezes é uma atividade desplugada, como a gente fala. Então, o uso dessa tecnologia analógica, primeiro, para depois trazer a tecnologia, o digital, né, de fato, para os estudantes, é muito, muito massa. E eles poderem entender de que não precisa de um computador ou de um celular para poder trabalhar esses assuntos é também muito massa. Acho, calma. Tô em tempo? Como poderíamos ajudar os professores mais velhos, subentendendo que eles não são tão familiarizados com a tecnologia? Então, eis a questão. Também precisamos pensar em como essas soluções que a gente está criando estão sendo apresentadas para esses professores. Acho que hoje em dia a gente tem o movimento de formação, né? Que traz uma solução e traz uma formação para os professores. Mas também precisa ser pensado como esse design, como essa interface está sendo trazida para esses professores, para que eles possam ter uma facilidade na utilização, né? Então, a gente precisa trazer para o real, para a realidade que a gente tem. Se a gente sabe que hoje em sala de aula a gente tem professores mais velhos, isso não significa que eles estejam desatualizados, né? Isso é muito importante lembrar. Alguns podem ter as dificuldades, mas isso não, a idade não define como eles estão relacionados à tecnologia. E aí, pessoas de outras idades também podem ter dificuldades e a gente nem tá ligado, sabe? Então, é importante a gente trazer essas formações, mas também porque a gente iguala né, o nível de entendimento de todo mundo sobre a solução que a gente criou, mas ao mesmo tempo, a gente também tem que criar né, essas interfaces que também facilitem né, essa utilização. O complicado é quando chega em conceitos mais complexos, pois os alunos mais novos não mantêm um foco, pelo que eu vejo na sala de aula. Exato. E aí, a forma com que a gente traz esses conceitos também está relacionada, sabe?
porque não é só porque a gente está trazendo coisas digitais para a sala de aula que esses alunos vão ficar engajados. Normalmente acontece. Mas se o assunto não for legal, se o assunto for mais complexo, eles vão ficar tipo, então, né, querida? Não tô querendo muito assistir, não. Mas a forma com que a gente traz de dinâmico, né? Porque conceitos, teorias são complicados, né? Às vezes até a gente não quer ouvir sobre essas coisas, mas a forma com que a gente traz de forma dinâmica, ou trazendo uma coisa diferente, não necessariamente tecnologia, mas dinâmica, um negócio que tire do normal que a gente já tem, né? Professor falando, aluno só ouvindo. Então, acho que isso pode dar uma engajada, mas realmente é mais complicado, e aí o professor ele vai sentindo como tem sido em sala de aula. Obrigada, Gabriel. Acho que é isso, né, gente? Obrigado pela dedicação, Duda. Obrigada também, gente, pelo espaço para poder falar.